começa já com um título muito forte. Sim, Senhor. Falando da fé e as suas consequências. A fé. Quando se prega, né? A igreja receba a fé do céu, amém. Mas a fé, ela nos traz duas consequências. Primeiro, porque ela só se manifesta diante de grandes necessidades. Só quando acabam seus recursos, quando a mão não, braço, quando a mão não alcança, quando a vista não enxerga, quando os recursos se esvaem, quando não tem mais nenhum socorro, quando tudo fica difícil. Quando o cálice é muito amargo, Tem misericórdia. quando a montanha é muito íngreme, quando o abismo é muito profundo, quando a espera é muito demorada. Glória a Deus. Diante dessas características, a fé se manifesta. Ela tem suas consequências. Glória a Deus. Mas a boa notícia é que quem crê, Santo ele pode Deus. passar pela vergonha, Meu Deus. ele pode passar pela humilhação, temporariamente, mas não termina seus dias Santo nem Deus. confundido Aleluia. e nem envergonhado. Glória a Deus. Sim, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé, ela não nega os fatos, mas ela acredita no impossível. Santo Glória a Deus. Deus. Enxerga o que não existe. Consegue trazer perto o que está longe. Aleluia. Muda a curva da tendência. Glória a Deus. Ela vai contar todas as probabilidades. Meu Deus. Conta todas as características. É muito forte a fé. Santo Deus. Muito forte. Glória a Deus. Quem nasceu para crer e quem recebeu o dom para crer é um vencedor. Glória a Deus. Nada te para. Aleluia. Meu Deus. Santo Deus. E fé em quê? Fé em Cristo. Glória a Deus. Fé em Cristo. Verdade. Aleluia. Não é fé no pregador, não é fé, aleluia, no pai, na mãe, de quem. Fé em Cristo. Creia nele. Toma ele. Sirva ele. Santo Deus. Pise na onde ele pisou. Aleluia. Viva como ele viveu. Em amor, em santidade. Aleluia. Que lá no finalzinho, quando você precisar, aleluia, se a fé te colocou na cova do leão, a fé vai te tirar. Se por meio da fé, por causa da fé, Santo Deus. aleluia, você foi parar no meio da fornalha, não tem problema. Ananias, Azarias e Misael passando pelo que você está passando. Você vai sair lá do outro lado. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Que todo aquele que crê que Jesus Cristo Glória a Deus. é filho de Deus, é nascido de Deus e também que o gerou. Mas e quando fala de crer, está falando só de Santo confissão. Deus. Confesse Cristo, sim. Mas hoje está na moda. Glória a Deus. Estamos num tempo maravilhoso hoje. Está na moda ser crente. Todo mundo é crente, todo mundo virou consultor. Tem Todo misericórdia. mundo dá palestra, todo mundo dá palpite, todo mundo ensina, todo mundo dá moda. Aleluia. Há 45 anos atrás, Senhor se Jesus. sofreu um pouco mais. Meu Deus. Santo Deus. Os antigos, então, os mais antigos, irmãos, o evangelho era Santo diferente. Deus. Santo Deus. O evangelho era bem diferente. Aleluia. Nós sofrimos, abrimos mão de muita coisa, até do que não era necessário. Não tinha tanta informação. O que é necessário, o que não é. Na dúvida, renuncia a tudo. Faz entrega de tudo. Se abstém de tudo. Alguma coisa Deus vai aceitar. Meu Deus. Santo Deus. Essa era a nossa escola. Aleluia. O que nós aprendemos lá no passado? Que tentamos guardar. Tomara, queira Deus, que todos se salvem. Não vamos falar mal de ninguém. Não vamos falar mal da fé de ninguém. Da igreja de ninguém. Não vamos falar de
Cristo. Glória a Eu vou Deus. pregar Cristo. Eu vou amar Cristo. Glória a Deus. Certo ou errado, igreja? Aleluia. Dúvida. Deus vai te dar uma ferramenta hoje maravilhosa. Glória a Deus. Para você. Diante de uma dúvida muito grande, Santo você pensa assim: se Cristo estivesse aqui, o que ele faria? Como ele responderia? Como ele agiria? Ele ia gritar? Ele ia falar a palavra torpe? Ele ia responder? Aleluia. Ele ia se justificar? Ou ele ia baixar a cabeça e entregar na mão do Pai? Meu Glória. Deus. Santo. Glória e glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo, maravilhoso. Glória a Deus. Esse negócio é tão sério, que teve um homem que começou a fazer esse exercício. Como Cristo pensa? Como ele agiria? De onde ele vai? O que ele faz? E começou a fundir a personalidade dele com Cristo e Cristo com ele. E chegou um momento que ele falou: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Glória. Glória. Aleluia. Aí alguém olhava para Paulo e falava assim: mas calma aí, é Paulo que está falando? É Cristo na boca de Paulo. Salamaia. Eu vou pregar um negócio muito forte hoje aqui. Fala, Senhor. Glória a Deus. Essa é a revelação agora. Vou te separar do mundo. Vou te separar do pecado. Santo Deus. Vou te separar das tuas guerras. Glória a Deus. A vida ainda é coisa forte, aí não dá mais tempo de brincar, ele dá mente irracional. Eu preciso da tua lembrança, da tua consagração, da tua entrega, da tua renúncia, da tua comunhão. Só que eu quero a vida eterna, da glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque senão, vem na igreja e o ponteiro não muda. Sai fazendo alguns, faz 10 anos, 20, 30 anos, faz a mesma oração, busca o mesmo sinal, busca a mesma palavra, reclama das mesmas coisas, entra e sai da igreja do mesmo jeito. Alguns perderam o céu de vista, Meu Deus. não sente mais a virtude e não sente mais falta de sentir a virtude. Mas a igreja reunida no Planalto, o céu está aberto nessa noite. Uma fração de milésimo de segundo. Glória a Deus. A glória vai passar aqui. Vai passar aqui. Toma no mestre. Tira a virtude dele. Tira a comunhão. Se você se culto, não vale a pena. Dá uma chacoalhada na água. Arranca a água, aleluia. Pega a água que está pendurada no salgueiro. Dá um grito de liberdade agora. Glória a Deus. Sentindo Deus aqui, igreja. E a voz está acabando, irmão. Meu Vamos Deus. falar bastante por causa do horário. Glória a Deus. Ajuda o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra Glória a Deus. e o Espírito Santo. Vamos falar um pouco do Pai? Santo Deus. Glória a Deus, Pai. Pai da eternidade. Aleluia. O professor da sabedoria. Glória a Deus. Deus, irmãos, para começar, ele é tão humilde, tão humilde, irmãos, que às vezes ele cria, ele se comunica conosco dentro daquilo que nós conseguimos entender. Aleluia. Dá um exemplo, pregador. Ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e sou o fim. Outro dia Deus mandou lá no Preba. Se Deus pegasse toda a igreja do Planalto hoje e levasse lá no início,
chegaria no início e falava assim: cheguei no início, cadê Deus? Aleluia, Deus não está no início, está antes do início. Início para você e para mim. Aleluia, porque início sugere existência. Deus é pré-existente. Deus está fora do tempo. Deus é o Pai da eternidade. Glória a Deus. Ele está antes do começo. Dá para entender isso, igreja? Que comunhão maravilhosa. Ele é onipresente. Está aqui, está na tua casa, no seu trabalho, na casa do que você ama, aqui no Brasil, está lá em Portugal, está na Espanha, está na França, está no Japão, está na China, está na Argentina, está na Venezuela, está na Ucrânia. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Teu inimigo não tem essa característica. Então onde vem de rodear a terra e passear por ela? Santo Deus. Ele depende de uma rede de informação. Deus não, Deus está em todos os lugares. Eu quero acreditar, igreja. Aí é a fé do pregador. Quem estiver comigo, está comigo. Quem não estiver comigo, que Deus, se hoje Deus pegasse a gente, Ele fosse lá em dezembro de 2025, Deus ia estar lá esperando. Deus está no futuro. Deus está no presente. E Deus está no passado. Glória a Deus. Deus não muda. Deus não muda os fatos, mas Ele muda o efeito. Vou pregar de novo. Deus não muda os fatos, mas Ele muda o efeito. Glória a Quem Deus. fez isso? Olha lá no passado. Deus mudando no passado. José foi vendido. Aleluia. Foi para o calabouço. Qual que é o efeito disso daí? Morreu no calabouço. Dá um sonho para o faraó. Coloca alguém, aleluia, para ter informação, faz a informação chegar até o faraó. Pega José, aleluia, tira do calabouço e coloca como governador. Não mudou os fatos, a venda foi feita. Glória, mas o destino, glória, é vida eterna. Glória ao Senhor. Vou mudar a consequência dos fatos da tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Adão pecou. O pecado dele nos atingiu. Glória ao Senhor. Vamos feito todos os pecadores. Dá para cancelar o pecado? Não. Pega Cristo. Morre na cruz. Aleluia. O temporal entra no tempo. Aleluia. Glória. E escreve a história. Vida eterna. Glória a Deus. Para você, para você, para você, para você. Salvação. Santo Deus. Nessa hora, só quem é pela vida eterna dá glória. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. A graça do Filho de Deus para abraçar a tua casa. Meu Deus. No seio da tua família. A glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu queria ter mais voz para pregar a igreja. Aleluia, está dando telação. Eu que não consegui pregar, o Espírito Santo vai te levar até ti. Meu Deus. Meu Conhecer a Deus. Deus. E um dia, uma criancinha fez uma pergunta difícil de responder. Falou assim: se Deus é tão bonzinho, por que Ele não perdoa o inimigo dele? Ele quer que a gente perdoe o nosso. Aí fizemos um comitê de irmãos. Ora, vamos orar. Vamos buscar de Deus. Aleluia. Pergunta. Ora, pergunta. Aí, irmãos, uma pessoa bem simples, amorosa, uma resposta é tão fácil. Meu Deus. A luta de Deus foi vencida na cruz. Ele não tem mais inimigo. Ele é onipresente. Quem tem que vencer o adversário
Jamais esqueça disso. Qual que é o propósito de Deus? Aleluia. Para ter união do casal, o casal precisa ter alinhamento de propósito. Os dois têm que querer crescer, têm que estar juntos, têm que se amar. Um alinhamento de propósito. Qual que é o propósito da igreja? Ir para o céu. Qual que é o propósito de Deus? Te ajudar a entrar no céu. Deus não estuda, Deus não trabalha, Deus não bate cartão, Deus não é funcionário de nenhuma empresa. Salamanaia. Glória a Deus. É te ajudar, é te levantar cada vez que você cair. Salamanaia, é colher do filho dele, é mandar o diabo embora da tua casa, é dar saúde mental para a igreja, para suportar os últimos dias. Depressão, síndrome do pânico, claustrofobia, TDAH. Aleluia. Canta assim, Glória a Deus. seja repreendido agora. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é Deus. Esse é Deus. Aleluia. Santo No Deus. passado, ele não muda os fatos. Glória a Ele Deus. mas altera o resultado. E um dia alguém falou: se define para mim no presente. Se tu estás no presente, passado, futuro e presente, como se define no presente? Santo Aleluia. Deus, aleluia. Estuda, fala quantos idiomas, aonde está? Deus se definindo no presente. A coisa mais linda que tem. Só irmãos, um Deus maravilhoso para se definir com tanta profundidade, com duas palavras. Santo Deus. Eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Vou pregar de novo que a igreja não entendeu. Deus no presente. Eu sou. Não envelhece, não muda, não se curva, não ruga, não vai, aleluia. É Deus. Essa virtude que você está sentindo aí é a mesma que os apóstolos sentiram de Deus. É o mesmo Espírito Santo, é a mesma virtude, é a mesma comunhão. É a virtude que teu avô sentiu, que a tua avó sentiu, que a tua tia sentiu, que você está sentindo, que teu filho vai sentir, que teu neto vai sentir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse é Deus. Esse é Deus. E hoje ele faz uma promessa para a igreja reunida no Planalto. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu comecei um plano de salvação na tua vida. Vou completar este plano. Glória, glória, glória. Alguns trilhos que tinha saído, alguns trilhos que tinha saído do trilho, eu vou realinhar. Eu vou realinhar a tua história. No finalzinho desse culto, você vai perceber que eu vou avivar a tua fé. Eu vou trazer mais esperança. Eu vou te visitar com o meu espírito. Eu vou te encher daquilo que é meu. Eu vou transformar a tua vida. Eu vou te dar algum sinal. Eu vou te dar uma salvação na alma. Só que essa Bíblia que é exceção, não é.
mais seguro. Glória a Deus. Seja muito mais seguro. A palavra. O verbo que se fez carne. Verbo. Eu sou o verbo. Eu sou o verbo. O verbo que se fez carne. É uma frase linda da Bíblia. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Santo Deus. Parece um jogo de palavra, não é? Tudo foi feito pelo verbo. Sem o verbo, aleluia, não aconteceria nada. E tudo foi feito por Ele e para Ele. Bendito. Ele existe, não existe, né? Ele está com o Pai desde antes da eternidade. Foi relatado, foi descrito por poetas e profetas, em poemas e profecias, em livros, falaram sobre a vida dele. Tem uns que é lindo demais. Salomão fala dele como, aleluia, glória, rubicundo, cândido e rubicundo, aleluia, santo, aleluia, característica dele. Isaías fala, Deus forte, aleluia, príncipe da paz, conselheiro, Deus da eternidade. Filho do homem, aleluia. Irmãos, eu fico imaginando a preocupação, o detalhe de Deus, como aquele que está fazendo uma coxa, aleluia, está bordando algo, cuidando dos detalhes. Cada momento, tudo tem que remeter a Ele, aleluia. Jogam Jonas no mar, Deus dá uma ordem para o peixe, grande peixe, pega Jonas. Aleluia, o grande peixe pega Jonas. Aleluia. Por certo, o grande peixe falou para Deus: loucura da pregação. Posso jogar ele para fora agora? Não. Já que você está com ele aí, vamos fazer uma pregação? Deixa ele 3 dias no teu ventre. Ai, igreja, é muito demais. É lindo demais, igreja. 4, 5 mil anos atrás. Glória a Deus. Moisés, faz a arca, Moisés. Aqui. A arca está aqui. Aleluia. Pega a madeira da arca. Não vai dar para pregar. Não vai dar para pregar. Aleluia. Coloca a vara de Arão. Por quê? Aleluia. Porque a vara de Arão vai representar o sacerdote. Quando meu filho vier, vai olhar para a vara, aqui para a arca, e vai ver que eu sou o sacerdote. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para guardar, só para mandar, nunca mais esquecer. Falando sobre a palavra, falando sobre Cristo. Aleluia, o conselheiro, o príncipe da paz, a água da vida, o pão que desce dos céus, o bom pastor, a resplandecente estrela. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Da raiz de José, o primogênito dos mortos, o que nasceu, morreu e reviveu. Só para terminar a pregação. Sândalo prega Cristo. Sândalo é uma árvore, aleluia,
que quando pega o machado, dá uma machadada e tira o machado, o machado sai cheiroso, sai perfumado. Ele perfuma o machado que o fere. O maior exemplo de perdão que tem na natureza, Cristo, quando enfiaram a lança nele, aleluia, saiu sangue e água, que nós acabamos de ler. Saiu o perdão, saiu o perdão, saiu o perdão. Nós vamos passando os nossos processos, nós vamos manchando as nossas vestes, nós vamos fazendo, entristecendo Deus em muitas coisas. De tempo em tempo, então, tinha lá a água da separação, que era para a consagração, a purificação dos sacerdotes. Glória, o culto hoje está sendo uma água, aleluia, da purificação da separação. Igreja reunida no Jardim Planalto, sejam perdoados os teus pecados agora.
Aleluia. Então, o Todo-Poderoso foi te dado todo o poder nos céus e na terra. Qual que é a primeira decisão? Aleluia. A primeira mandada, a primeira ordem, a primeira lei